Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui nesse canal e hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que se encontra aqui em Hebreus capítulo 4, os versículos 12 e 13, que diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Queridos, essa palavra é muito maravilhosa. E o autor de Hebreus aqui, afirma que a palavra de Deus é viva. A palavra do Senhor, ela é nova a cada manhã, É o que a Bíblia nos diz. Muitas vezes as pessoas podem pensar assim: não, a Bíblia é um livro escrito há muitos anos. Ela não faz mais sentido para a nossa sociedade atual, ela não causa mais efeito. Mas Hebreus 4, 12 e 13, a palavra diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Sei que muitas vezes pode parecer difícil seguir a Bíblia, Numa sociedade tão difícil da gente lidar, num contexto assim em que as pessoas estão tão distantes, da vontade de Deus, tão distantes daquilo que a gente lê na palavra, mas a palavra de Deus, ela continua viva e ela continua eficaz. E o versículo vai continuar dizendo que ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus, querido, ela é certeira. Quando nós estamos precisando de um consolo, a palavra de Deus é certeira. Quando nós estamos precisando ser corrigidos, a palavra de Deus é certeira. Quando a gente precisa de uma cura espiritual, a palavra de Deus é certeira. Não importa o caminho que nós estamos passando, a palavra de Deus é certeira. E é por isso que o versículo vai dizer que ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Por quê? Quando você está com uma espada tão boa, uma espada tão afiada, você não erra o golpe. E com a palavra de Deus é a mesma coisa. A palavra do Senhor, ela é afiada. Ela não erra o golpe, ela não erra de endereço. Então, quando nós ouvimos a palavra, ela causa um efeito certeiro em nós. O Espírito Santo não erra de endereço. O Espírito Santo não erra de coração e ele sabe exatamente como falar com cada um dos seus filhos. E eu acho muito bonito que o versículo diz que ela penetra. Ela penetra nos nossos corações, querido. A palavra de Deus, ela penetra na nossa mente e ela fica ali causando o seu efeito. Não é algo que causa efeito superficial, é algo que causa efeito profundo. A palavra de Deus nos muda profundamente e é por isso que o versículo diz que ela é como uma espada. Ela penetra no nosso íntimo, queridos. Quantas vezes nós entramos na igreja tristes por alguma situação, com raiva por causa de alguma situação. E aí o culto começa. E aí uma pessoa canta, a outra pessoa lê um versículo. E quando chega na palavra, querido,
Parece que aquela tristeza já se desfez, aquela raiva já se desfez. E o Espírito Santo vai falando conosco, vai ministrando ao nosso coração. E parece que a gente contou a nossa vida para quem está pregando, porque aquela palavra ela vem certeira. Isso é o poder da palavra de Deus. O poder de penetrar no nosso íntimo. A gente chega triste, a gente chega cabisbaixo. E aquela palavra penetra no nosso coração de forma que a gente sai ali da igreja renovado. E aí também o versículo diz que julga os pensamentos e as intenções do coração. Quando a palavra penetra no nosso coração, queridos, o Espírito Santo faz esse trabalho de nos orientar. Então, a palavra que está penetrada no nosso coração, a palavra que está guardada na nossa mente, ela mesma nos ajuda a ponderar os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. Por quê? Porque é o Espírito Santo trabalhando em nós, sabe? O Espírito Santo trabalhando na nossa consciência. Quando a gente faz algo e depois se arrepende e fala assim, eu não devia ter falado desse jeito, eu não devia ter feito dessa forma. É porque nós conhecemos a palavra, a gente sabe aquilo que é certo. E a própria palavra trabalhando na nossa mente está julgando as intenções do nosso coração, está julgando os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas falas. Então é o Espírito Santo dentro de nós, nos puxando para perto da presença dele. O Espírito Santo dentro de nós, nos puxando para perto da vontade dele. Então, se nós lemos a palavra, nós praticamos a palavra, deixamos com que ela penetre no nosso coração, a palavra de Deus, ela julga os pensamentos, as intenções do coração. E o versículo continua dizendo, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, eu me lembro aqui de um salmo, que diz, olha, eu posso ir ao céu, eu posso ir no mais profundo mar, eu posso tentar me esconder na escuridão, independente do lugar que eu estiver, eu estou debaixo dos olhos do Senhor. Eu não consigo correr da presença de Deus, porque onde eu vou, o Espírito de Deus me acompanha. Então, não existe nada, querido, que Deus não saiba. Não existe nada que nós possamos, enganar o Senhor. Ah, não, eu vou fazer desse jeito aqui, eu vou falar desse jeito aqui, e não vai dar em nada. Mas os olhos do Senhor estão vendo tudo. Então a palavra de Deus, ela é viva, Não é só um livro antigo, cheio de boas histórias, mas ela continua falando hoje. Então, se nós precisamos de um consolo hoje, querida, essa palavra, ela fala conosco hoje. Se nós precisamos de um renovo hoje, ela fala conosco hoje. Ela transforma a nossa vida hoje. Ela confronta o nosso coração hoje. Quando a gente lê a Bíblia pedindo a direção do Espírito Santo com sinceridade, o Espírito Santo nos revela as áreas que precisam ser tratadas. Então, a palavra, ela penetra e ela julga os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. O Espírito Santo, através da leitura da palavra, vai nos revelar aquilo que nós precisamos tratar, vai nos mostrar os pecados que a gente está tentando guardar, justificar, Motivações talvez egoístas que a gente nem perceberia se o Espírito Santo não estivesse ali, se nós não estivéssemos buscando na palavra de Deus, ferida que precisa ser curada. Tudo isso nós conseguimos através da palavra, a leitura da palavra, porque ela é eficaz. Ela não só aponta o problema, mas ela produz a transformação no nosso coração. Quando a gente permite que Deus trabalhe,
né? Assim como um cirurgião vai usar um bisturi para tirar o que está doente e preservar a vida, Deus usa a palavra dele para remover tudo aquilo que nos afasta dele e nos preservar com vida verdadeira, né? Nada, e por fim, né? Nada está escondido dos olhos de Deus. Ele conhece cada pensamento, cada intenção, cada luta, e ele nos chama para perto. Então, reflita sobre esses versículos hoje. Não tenha medo de permitir com que a palavra examine o seu coração nesse dia. Porque o objetivo de Deus não é simplesmente nos condenar, nos castigar, mas nos levar ao arrependimento para nos restaurar, nos curar e nos transformar. Então hoje, se dedique na leitura da palavra do Senhor. Deixe com que essa palavra penetre como uma espada de 2 gumes lá dentro do seu íntimo, lá dentro do seu coração. Deixe com que a palavra, deixe com que o Espírito Santo, através da palavra, transforme o seu jeito de agir, transforme o seu jeito de viver. E eu tenho certeza que você terá lindos testemunhos para contar, porque quando a gente decide viver na direção do Senhor, queridos, a nossa vida muda completamente. Coisas maravilhosas acontecem. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Hoje nós queremos te agradecer por este momento que estamos tendo aqui na tua presença. Nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra deixada a nós como um mapa, Pai, de tesouro, né? As suas palavras guardam ricas bênçãos para nós, Pai. A sua palavra, meu Deus, é uma riqueza, é um tesouro que nós temos. E nós devemos guardar ela com carinho, Pai, no nosso coração, na nossa mente. Porque ela nos protege, Pai, das emboscadas do inimigo. Que hoje, Pai, nós possamos desenvolver um profundo amor, meu Deus, pela tua palavra, pela tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!